Tenho. Eternit? Olha, Eternit eu tenho e tenho dois tenho. Tenho vontade de cair fora, porque ela não é mais o mesmo papel que quando eu comprei há 10, 15 anos atrás. Grupo Ultra? Grupo Ultra também não tenho mais, porque eu tenho ações da Vibra e tenho ações da Raizen e tenho ações da Cosan. Grupo Ultra, Cosan e Vibra, as três, deve ter mais ou menos uns 23 mil postos de gasolina, dos quais a menor é o Grupo Ultra. O Grupo Ultra eu tenho por um acidente. Eu tinha ações de uma empresa chamada Ipiranga Distribuidora, que o Grupo Ultra comprou e eu acabei ficando com as ações do Grupo Ultra, quando ela ainda distribuía um bom dividendo. Mas o Grupo Ultra, ela sofreu uma crise de miopia impressionante, porque eles começaram a desviar os investimentos naquilo que eles mais sabem fazer. Então, o que eles fizeram? Investiram numa empresa chamada Oxiteno, dos quais eles não tinham expertise, não é isso? Investiram também na compra de uma rede de lojas de farmácia, chamada Extra Farma. E na época nós chegamos a comentar, poxa, vocês estão desviando o foco, né? Eu acho que isso não vai dar certo. E não deu certo. Então, por essa razão, eu caí fora do Grupo Ultra e fui acondicionando outras ações de outras empresas que pudessem estar no setor com mais objetividade e com mais segurança. E a IRB é uma empresa de resseguros, que eu estou com ela em carteira. Perdendo, mas estou com ela em carteira. Itaúsa? Itaúsa eu vendi porque ela deixou de ser um papel que distribui bons dividendos. Porque as pessoas não... Talvez eu seja um profissional muito preocupado com detalhes. Tá certo? Então, por exemplo, a Itaúsa foi uma empresa que surgiu no mercado, eu não me lembro de que ano, na década de 70, 80, e ela é a dona do Banco Itaú. Só que, através da Itaúsa, o Itaú começou a investir em outros segmentos. E, paralelamente, ela foi aumentando a quantidade de ações. Então, hoje, ela tem uma quantidade de ações que dificilmente ela consegue remunerar bem. Ela tem, se não me falha a memória, 8 bilhões. Então, para ela poder dar um resultado bom, ela precisa ter um lucro de 30, 40 bilhões. E ela não vai ter. Por quê? Porque o lucro dela é um lucro mais originário do Banco Itaú. Porque, lamentavelmente, a Itaúsa também, no meu interpretar, ela deixou de exercitar investimentos em outros segmentos que talvez pudessem gerar o mesmo lucro que o Banco Itaú. Então, por exemplo, hoje a Itaú, há pouco tempo atrás, investiu em chinelinho, alpargata. Quer dizer, eu não sei até que ponto, investiu em outro segmento também, que tem uma concorrência grande, que é a distribuição de botijão de gás, né? Tá certo? Então, eu acho que... E outra coisa, ela tem um poderosíssimo capital, né? Quantidade de ações. E ela não consegue performar, correto? Então, ela vem regredindo progressivamente. Por quê? Porque ela aumenta a quantidade de ações e cada vez que ela aumenta a quantidade de ações, o preço... Outro papel que está assim também é o Bradesco. O Bradesco também, por força de ter aumentado sistematicamente a quantidade de ações, hoje ele tem 10 bilhões e 800 milhões de ações. Para remunerar isso, precisa resultados que talvez ele nunca consiga alcançar. Então são esses detalhes técnicos que a gente vai avaliando e vai mostrando
uma performance futura. Klabin e Suzano, o senhor ainda tem? Tem, Klabin para mim talvez não seja um pouco exagerado, mas a Klabin talvez seja uma das melhores empresas para o cidadão colocar na sua carteira de renda mensal. A Klabin é uma empresa que distribui dividendo trimestralmente, a Suzano não. Então ela não reforça teu caixa sistematicamente. E outra coisa também, eles têm estratégias distintas. A Klabin é uma empresa que ela remunera, então ela repassa parte da riqueza que ela gera, não é isso? Ao passo que a Suzano, ela retém mais essa riqueza. E eles têm uma quantidade de ações diferentes. Então hoje a Suzano custa, hoje exatamente custa R$45, né? E a Klabin custa R$4,50, R$4,30, por aí. Então com o dinheiro que você compra uma Suzano, você compra 10 Klabin. Porque o mercado, ele ensina, ele gera, ele produz ensinamentos que não está no livro, que não está em literatura nenhuma. Então a Klabin me ensinou que dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não por valor aplicado. A maioria do brasileiro não sabe o que é isso. Taesa, você ainda tem? Taesa eu tenho. Taesa foi a Taesa, ela tem o mesmo controlador. Na Taesa ele é controlador parceiro. Porque quem controla a Taesa é a CEMIG. É a ISA, que é uma empresa colombiana, que é dona da TRPL. Eles têm esses dois papéis que são papéis de transmissão. A ISA, ela investe na transmissão, que é um dos filés do setor de energia. O setor de energia tem geração, transmissão e distribuição. Distribuição está fora. Taurus? A Taurus eu tenho, há muito tempo eu tenho Taurus, né? Eu tenho Taurus desde 1900 e alguma coisa, quando ainda o Estima, o antigo controlador, era dono da empresa. E ela chamava Forjas Taurus. E ela possuía algumas empresas em outros setores, que não de armas, né? Ela possuía uma empresa de capacetes, que ainda possuía uma empresa que chamava Taurus Plast. Eram containers de plástico. E eles faziam também alguns equipamentos que vendiam uma parte para a Petrobras, enfim. E na ocasião, a Forjas Taurus era uma empresa cujo principal elemento da empresa era um cidadão que se chamava armeiro. Ele não chamava armeiro, ele executava a função de armeiro, né? Então ele armava, executava a arma, né? Ele concluía a arma. Num determinado momento da história, a Forjas Taurus foi vendida. Ela foi vendida para o Daniel Birman. O Daniel Birman é dono da, como é que é o nome? CBC. CBC, cartuchos, né? Faz a bala. Então, talvez é interessante ele ter a bala e ter o revólver também, né? Então, são outras empresas. Então, eles compraram a empresa e produziram, né, uma metamorfose grande. Deixaram de fazer tudo isso. Ficaram só com a fábrica de capacetes, porque eles tinham uma predominância muito grande e é difícil vender. Mas ela sempre gerou resultado pequeno, mas gerou. E continua gerando. E ele investiu num segmento de armas. E mudou o nome da empresa. Não é mais Forjas Taurus. É Taurus Armas. E o que eu posso te dizer é o seguinte. Eu estive agora em abril visitando a fábrica. Porque ainda é do meu DNA visitar as fábricas, né? E eu vi uma das fábricas de maior tecnologia, de maior avanço tecnológico em termos de geração e de produção. Você sabe qual é a maior
fonte de exportação, fonte de recursos da exportação brasileira? Eu diria minério e o agronegócio. Soja, milho e outros grãos. Né? Por inacreditável que possa parecer, a arma é é o único produto industrializado que detém uma concorrência, uma forte concorrência do exterior. É a arma. E o governo não quer. O governo não quer que o cidadão tenha arma. Já ficou mais do que caracterizado que o cidadão brasileiro, ele tem uma certa tendência a se defender porque o Estado não lhe proporciona essa condição. Mas as autoridades não interpretam dessa maneira. Mas mesmo assim, a maioria daquilo que a Taurus produz, ela exporta para 70, 80 países. Então, você veja, ela é líder ou co-líder de mercado nos Estados Unidos. Tem algum outro papel que eu não citei que o senhor passou a investir? A AES, né? A AES Brasil, o papel que agora eu acabei de completar, 5% da empresa, não é isso? Eu gostaria que fosse 50%, mas não dá.